a entender. Michele Bolsonaro toma atitude estranha, não, não sei nem quem foi que botou essa palavra aí, com o Jorginho Melo. Antes de cumprimentar o governador de Santa Catarina, ela exige mãos para trás. Ela exige para o governador botar as mãos para trás? Vamos começar explicando. Mas isso é normal, é estranho isso. Não é estranho não, diante do que aconteceu, né, nos últimos dias. Viralizou uma imagem que foi publicada nas redes sociais, em que, durante um evento político, o governador Jorginho Melo aparece com a mão muito abaixada, ao invés de estar com a mão nas costas da ex-primeira-dama, já está lá mesmo no bumbum, né? A mãozinha. Cadê a imagem? Às vezes a mão escorrega, tem outra imagem. Vai lá, parou. Olha, ó. Não, volta lá, Nájila, para lá. Deixa bem no lugarzinho aí, ó. Essa é a imagem. Essa é a imagem. A mão desceu das costas para o bumbum e essa imagem acabou viralizando. Ali é o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. Exatamente. E de rosa é a ex-primeira-dama. Exato. E a imagem viralizou, muita gente comentou se foi intencional ou não, se foi uma mão boba ou não, se foi um escorregão. Virou discussão nas redes sociais e precavida que é a ex-primeira-dama. Pode ter sido uma ilusão de ótica. Às vezes é um enquadramento, é a forma como aquela câmera pegou aquela imagem. Existe Pode também nem ter sido daquele jeito, né, Pode Ari? nem ter sido. Ou não? Não, foi desse jeito mesmo, porque a gente enxerga, tem 2 olhos, a gente está vendo ele com a mão no bumbum de Dona Michele. Tá, segue. E precavida que é, para não ter mais mão no bumbum, a mão do Jorginho Melo no seu bumbum, ela decidiu adotar a medida mãos para trás. Vamos ver, tem esse vídeo? Tem esse vídeo. Tem o vídeo aí, mãos para trás. Vamos ver como é que foi isso aí. Tchau, menina! Obrigada, doutora. Obrigada. Deus abençoe. Mão pra trás. Beijo, Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, tá? Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Obrigada pelo alimento. É fato, Ari. Para quem está no rádio, Ari, explica aí como foi. Olha, ela saiu da casa, da mansão lá, e aí cumprimentou 2 correligionárias, 2 Micheletes, né, como são chamadas as fãs dela, as Micheletes. E na hora do governador, ela disse, mãos para trás. E ele deu um riso, colocou as mãos para trás. E aí, a Poliana tem razão, esse vídeo viralizou muito, muita gente dizendo, se fosse o Bolsonaro, poderia ser mãos para o alto. Não. Ai, certa ela, gente. Certa ela. Tem que botar a mão para trás mesmo. Tem alguns homens que a gente tem que dizer, bote mão para trás mesmo. É certo. Se fosse o deputado Nicolas Ferreira, era café com leite. Mas no caso do governador, tem que mandar colocar as mãos para trás mesmo. Ai, meu Deus. Acho que eu vou também adotar para algumas pessoas que eu cumprimento. Mãos para trás. Sim, eu vou começar a adotar. Acho que eu gostei, Dona Michele. Gostei. O governador... Até para não gerar outras situações, Amadeu, outras interpretações erradas, né, não? Interpretação... Mãos pro alto, Amadeu. Me salva aí, professor Vila, por favor. Bem, tem a lei da gravidade, né, que acho que ela não foi extinta pelo Bolsonaro. A Terra era plana, porém eu acho que a lei da gravidade. Então a mão foi por gravidade, é natural. Olha aí. Né, esse movimento. Então acho que a física nos explica. Um tal de Isaac Newton, acho que poderia ser chamado aí, parece que era um miliciano, Isaac Newton, amigo do capitão Adriano, da turma lá do Rio de Janeiro, um tal de Newton, né, que explica a lei da gravidade, e deve ser o que ocorreu. Ela foi descendo assim a mão esquerda do Jorginho Melo. Importante lembrar que na CPI da pandemia, para mim, inesquecível, ele fez parte do quarteto do mais reacionário que eu vi na história das CPIs de toda a República, né? Eles conspiraram contra a saúde pública, contra a vacina, contra o distanciamento social, utilização de máscaras, fizeram receitas entre aspas médicas, foram humilhados cientificamente, humilhados, né? Eu assisti todas as sessões, eu imaginei que ele era senador, que a carreira política dele iria para o ocaso. Doce ilusão. O Brasil que eu imagino não existe, ou esse Brasil, em alguns lugares, ele não existe.
Ele foi eleito governador de Santa Catarina depois de tudo que ele fez naquela CPI. Lembrando que se não fosse a CPI, não teríamos vacina, nós não teríamos salvado milhões de brasileiros e brasileiros. E saber que graças a essas atitudes anticientíficas, mais do que racionárias, anticientíficas e desumanas, cruéis, mais de 700 mil brasileiros morreram na maior tragédia sanitária, do qual a atuação dele na CPI, com alguns outros senadores, mais 3, formavam um quarteto infernal, foi terrível. Agora é governador. E as pessoas esquecem, hein? O Ivan Lessa, o grande Ivan Lessa do Pasquim, dizia que a cada 15 anos o Brasil esqueceu o que aconteceu nos últimos 15. Ele era otimista. A cada 15 dias o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 15 dias. É inaceitável, né? Mas eu nunca vou me esquecer. Graças a Deus eu tenho uma boa memória, o que eles fizeram com o povo brasileiro na maior tragédia da história sanitária do Brasil. Então, todos no mundo aí dando risada, falando em Deus, ela agradeceu o alimento, tudo, mas foi se vacinar ela nos Estados Unidos, né? E não podemos nos esquecer. E o marido dela falsificou a certidão de vacinação. Esse pessoal está aí, é idolatrado, até chamado de mito. Olha, quer dizer, não dá, né? E detalhe, viu, professor? Agora que o senhor chamou a atenção para o senador Jorginho Melo na CPI, ele que dava aulas diárias de gramática, né? Ele pode escrever uma novilíngua aqui no Brasil, porque é um craque da oratória, exato, fala bem, um craque, viu, professor? Não sei se o senhor prestou atenção, professor. Como ele é escorreito no português. Ele e mais alguns senadores que eu ficava assistindo todo santo dia, e eu gostei muito quando os médicos, cientistas foram lá e eles foram humilhados, né? Porque é inacreditável o que eles falavam e muita gente acreditava, porque eles espalhavam a pergunta deles como fake news, eles espalhavam nas redes sociais e não colocavam respostas dos pesquisadores, desde o presidente da Anvisa, que teve um papel importantíssimo, deve ser lembrado o Almirante, ele foi muito correto, né? E todos os grandes cientistas que lá compareceram, explicaram, e é incrível, eu imaginei que a OAB auxiliaria no mundo, no Brasil inteiro, os pobres, que a maior parte que morreu foram pobres, mas os ricos também morreram, entrar na justiça em massa, exigir indenização, e aí o Estado ia procurar os responsáveis, né? Aconteceu nada. Muitos idosos que recebiam aposentadoria e sustentavam os filhos e os netos com aquela aposentadoria morreram, né? E o que aconteceu? Nada. Ficou por isso. Olha, mesmo. É um dos momentos mais tristes que eu vi como testemunha presencial da história do Brasil, porque foi uma ação em que as pessoas ficaram de braços cruzados sem nenhuma reação cidadã. Reação cidadã é se mobilizar, ir à justiça e exigir justiça. Não estou falando em